hoje é nosso convidado para contar um pouquinho da história da ONG, como que ela surgiu, o porquê dela surgir, né? E qual que é o seu trabalho hoje de prevenção ao suicídio. Então, daqui a pouco eu vou apresentar melhor o Fernando para vocês. Hoje a gente também tem a participação da Patrícia, que é a psicóloga aqui da Unimed, a Patrícia Salles, também, inclusive, fez uma primeira live esse mês já sobre esse tema, no dia 2, né, para quem assistiu. Então, a gente realmente está, todos os anos, trabalhando um pouquinho esse tema da prevenção ao suicídio, porque é muito importante a gente falar, tirar todos os tabus, os estigmas, né? Falar sobre um assunto que é difícil de falar, é bem difícil, mas é necessário. A gente está, por enquanto, só recepcionando vocês que estão entrando, então, obrigada a quem está entrando tanto pelo Instagram, que eu estou vendo aqui, Alice, Larissa, Michele, Ana Karen, como o pessoal está aqui também pelo Zoom, Jéssica, Afonsa, tem uma galerinha aí, Rebeca, Arthur, Daniele, Lidiane. Hoje vai ser uma conversa em que a gente tem um tempinho no final para vocês participarem com perguntas, né? A gente acha que vai ser bastante rica a apresentação do Fernando, com todo o trabalho e a experiência que ele tem na ONG, Espaço Ser, e então vocês vão poder também fazer perguntas no final, tá? A gente vai ter esse roteirinho de conversa e no final a gente tem um tempinho para perguntas. Então, anotem aí tudo que vocês tiverem de curiosidade ou de dúvida mesmo, né? Aqui a gente tem no público, com certeza, muitos pais e mães, né, que se preocupam com esse tema. A gente não está vivendo uma sociedade fácil de viver, né? É bem difícil para os nossos filhos também. Então, eu espero que realmente a live de hoje traga não só um momento de reflexão para vocês, mas de luz, né, para um horizonte melhor, um futuro melhor para todo mundo. Eu já vou passar a palavra, então, para a Patrícia se apresentar, e aí, em seguida, a gente passa para o Fernando. Boa tarde a todas e todos. A Mônica já me apresentou, algumas pessoas já me conhecem. Meu nome é Patrícia Salles, eu sou psicóloga da Unimed Circuito das Águas. Na semana passada, como a Mônica relembrou, eu fiz uma palestra, né, no dia 2, para iniciarmos a campanha do Setembro Amarelo aqui pela Unimed. Conversamos um pouquinho, né, sobre a importância da conscientização, da prevenção ao suicídio, falamos sobre a questão de falar ser a melhor solução, né, da importância de falarmos sobre esses assuntos, sobre trazer informações, né, o quanto que isso ajuda na prevenção. E hoje, né, nós vamos dar continuidade com a palestra do Fernando, que vai falar especificamente, né, de forma específica, sobre crianças e adolescentes, né? Então, o que vocês quiserem perguntar, ao final também eu retorno com o Fernando, né, para poder, às vezes, acrescentar algo da parte da psicologia também, tá bom? Então, todos sejam muito bem-vindos. Obrigada. Fernando, então a palavra agora está com você. Você pode também se apresentar, né? Eu fiz apenas uma breve introdução, mas acho que você tem uma história bonita para contar. E então a palavra está com você. Gratidão, Mônica, gratidão, Patrícia, né? O tema é difícil, né? As pessoas que se disponibilizam a escutar e compartilhar, eu não chamaria propriamente uma palestra, né? Mas essa reflexão que a gente vai propor. Por que uma reflexão? Porque talvez não tenhamos grandes conclusões ainda, né? Talvez mesmo no campo da ciência, como nos demais campos. Mas uma reflexão importante, como a Patrícia falou, talvez falar por si só do tema já traga algum tipo de luz, né? Algum tipo de esclarecimento, embora talvez não conclusão. Então, gratidão a todas e a todas. No final tem um tempinho para conversar.
eu não as estou ou os estou vendo, então eu vou focar na apresentação, mas no final a gente pode, logicamente, conversar um pouquinho mais, trocar algum tipo de ideia, tá bom? Então, dentro do que é possível, um tema com esse deixar a gente à vontade, acho difícil, né? Um tema que incomoda, né? Deixa todos nós, pais, seres humanos, amigos, familiares, perplexos, sempre diante de, como a Mônica compartilhou com a gente, uma sociedade difícil, uma sociedade de sobrevivência, né? De luta por viver, onde nós temos pessoas que, infelizmente, né? Têm um questionamento ligados à sua conexão com a vida, né? Bom, o espaço C, né, ele nasce. A primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês, mais ou menos a estrutura do que a gente vai conversar, né? Um pouquinho do espaço C, como ele funciona, os nossos programas, o que a gente acha, como digo, uma reflexão do que pode estar acontecendo no nosso ponto de vista, como funciona o nosso protocolo terapêutico, práticas integrativas e também, no final, algumas reflexões sobre como a gente pode agir em relação o que nos circunda, né? A uma realidade próxima da gente, com familiares e pessoas queridas, né? Já falando um pouquinho do Espaço C, é uma ONG que é 100% ecumênica, né? 100% voluntariado, então todos aqui são voluntários na ONG Espaço C, ela é totalmente estruturada, né? E um ecumenismo 100% de respeito a qualquer forma de religião, dogma ou doutrina, ou mesmo sem religião nenhuma. A fundação da nossa ONG ocorre em 2018, é um caso muito triste, muito difícil para minha esposa e para mim particularmente, que foi o nosso filhinho, né, o Matheus, com 14 anos, que ele partiu pelo suicídio, né, e deixou a gente extremamente arrasado, extremamente perplexo em relação a tudo isso, né, e com grandes questionamentos sem respostas, né, e pior, né? Ele tinha um acompanhamento psiquiátrico, tinha um acompanhamento psicológico, uma família estruturada, uma condição financeira tranquila, né? E mesmo assim, a gente não teve as respostas, né? Quando eu conversei, particularmente com a psicóloga e com a psiquiatra, do que havia acontecido, né? Elas simplesmente me falaram, não sei, né? Então isso deixou a gente bastante perplexo, né? Não porque a gente julgue uma questão de competência, porque são profissionais competentes, uma delas, inclusive, é professora da Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo, a outra tem uma vasta experiência na questão da psicologia, mas elas não detectaram exatamente o que está acontecendo com o nosso filhinho. E quando eu fiz esse questionamento para elas, na verdade, eu estava me questionando também como pai, né? Porque eu não consegui, né? Detectar o tamanho do sofrimento do meu filho, né? Sempre me questionei e fui, tanto eu como a Tânia, que é minha esposa, que na verdade é a grande mentora, idealizadora dessa ONG Espaço Ser, né? A gente começou a se questionar, puxa vida, o que será que está acontecendo, né? E principalmente a Tânia veio com uma reflexão que eu achei muito linda, né? Eu particularmente não teria um coração tão bom e nem uma iniciativa dessa, talvez meu único mérito tenha sido segui-la. Ela falou, Fê, vamos fazer algo para a gente tentar ser os últimos pais dessa fila, desse nível de sofrimento, né? Tem algo aí, né? Tem alguma coisa acontecendo. E veja que, embora a potência, né, o desenvolvimento da psicologia, tantas metodologias lindas, né, e eficazes, a psiquiatria, com excelentes profissionais e medicamentos também eficazes, não está alcançando em muitos casos, né, e a taxa de suicídio está crescendo. Então, há algo para ser feito. E foi a partir dessa intuição da Tânia que nasceu o Espaço Ser, né, em 2018, com essas premissas de ecumenismo e de voluntariado, né? E como o Espaço Ser vai atuar? Ela atua de um modo totalmente complementar à psicologia e à psiquiatria. De forma alguma a gente desdenha ou fraciona em relação à psicologia e à psiquiatria. O nosso entendimento, né, voltando às palavras da Mônica, é uma sociedade difícil porque é uma sociedade fragmentada, e que insiste em se fragmentar, insiste em competir e comparar, onde cria um paradoxo, né, de ser galgada numa promessa de felicidade, que aparentemente é muito mais ligada a prazer do que outra coisa, né, e que dificilmente a gente encontra alguém que o encontra,
né? Mas nesse processo de fragmentação parece que espalha uma quantidade importante de sofrimento para as pessoas, principalmente os mais jovens, né? E isso nos deixa bastante perplexos. Mas mesmo dessa forma, o trabalho da ONG é um trabalho de agregação. Ela parte do princípio que nós vivemos num universo, né? Olha que coisa mais interessante, universo, de unidos em direção a. Então, talvez esse é o trabalho maior da nossa ONG, parar com essa história de fragmentação e que talvez, através da nossa união, né, de perspectivas diferentes, de pontos de vistas diferentes, familiares, escola, sociedade, os profissionais, a gente, de alguma forma, reconcilie mesmo posições contrárias, né? Em busca o quê? De um objetivo comum, que seriam os nossos jovens e as pessoas em geral que estão no nível de sofrimento absurdo, né? Absurdo. E como é que essa ONG vai trabalhar, né? Como é que a gente vai ter a nossa atividade? Desde o início, a minha esposa, a Tânia, teve essa intuição, né? Vamos fazer práticas, né? Mas que práticas? Yoga, o tai chi, a roda de conversa, a arte-terapia, a imposição de mãos. Isso foi feito de uma maneira quase absolutamente intuitiva, né? Inicialmente. Hoje a ONG Espaço Ser é composta de 162 voluntários, que desde o advogado da ONG, o contador da ONG, né, todos são absolutamente voluntários e se doam, e isso faz parte, inclusive, de uma forma fundamental no nosso protocolo terapêutico, que eu vou dividir com vocês daqui a pouquinho, tá bom? A ONG, ela se estrutura, né, de uma maneira presencial e online. Presencialmente, a gente atende São Paulo, né? Durante a pandemia, a gente sempre teve o nosso espaço físico, continuamos com ele. A pandemia, infelizmente, fez com que a gente parasse as atividades, mas mantemos o nosso espaço, né? A gente vive de doações, mas conseguimos mantê-lo, embora fechado, e ele já reabriu aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, presencialmente, né? Eu coloquei algumas fotos, acho importante, para conhecer um pouquinho o que é o nosso espaço. Mas, a partir dessa pandemia, surgiu uma oportunidade de uma ONG que basicamente era regional, e talvez até da cidade de São Paulo, de algumas regiões da cidade de São Paulo, se tornar uma ONG com atendimento nacional, porque através do online, hoje, a gente consegue atender jovens e pessoas de todas as idades, a partir de 7 anos de idade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Online. E hoje nós temos jovens dos Estados Unidos, da Europa, da Alemanha, e já temos contato de mães. Ontem mesmo falei com uma mãe da Austrália, né? Parece que realmente é algo que, mundialmente, a sociedade parece um pouco doente, né? E se a gente tiver algum tipo de dúvida, pode ser em São Lourenço, pode ser em São Paulo, pode ser em Belo Horizonte. Se a gente ficar uma hora e meia parado dentro de uma farmácia, a gente vai perceber quais são os medicamentos que são vendidos, né? Não são desodorantes, né? Hoje a gente sabe quais são os remédios que as farmácias vendem em abundância, né? Bom, mas a ONG, ela começa a se estruturar realmente como uma ONG, vamos dizer assim, de importância, né, com um tema difícil a ter trabalhado, e começa a desenvolver programas fora as atividades complementares que nós temos, e eu vou citar rapidamente para vocês 3 programas que nós desenvolvemos. 2 deles são galgados nas escolas e um galgado exatamente nas redes sociais. Nas escolas existe um programa que nós estamos desenvolvendo, que é a Educação Consciente Integrativa, onde a gente leva para a escola a nossa reflexão, o nosso protocolo terapêutico, a forma que a gente vê essa questão da saúde mental. É um trabalho transformador para as escolas, com outro tipo de visão, não como forma de achar que a escola está aquém ou algum tipo de culpabilidade, muito pelo contrário, mas a escola como um vetor de mudança, né? Potencial importante de um novo tipo de visão, principalmente potencializado e alicerçado no tipo de mudança dos jovens que a gente está recebendo, né? Os jovens atualmente me parecem bastante diferentes dos que os jovens de 10, 15 anos atrás, né? Mais um outro programa que nós desenvolvemos é um programa chamado Reconectando com a Vida. O programa Reconectando com a Vida, basicamente, a gente usa o Twitter, e o Twitter é porque onde realmente as expressões e as intenções dos seres humanos são mais potencializadas e automáticas. Então, nós temos um robô, que a nossa ONG desenvolveu, que analisa cerca de 12 milhões de mensagens diárias do Twitter em todo o Brasil e traz para nós as mensagens de sofrimento.
que são analisadas pelos nossos voluntários, e aquelas mensagens que realmente se mostram de sofrimento, a gente começa a conversar com os jovens e principalmente as crianças, que são o aspecto principal do Twitter, né? E caso isso seja necessário, existe um acompanhamento desses jovens, recomendando a nossa ONG, o acompanhamento psicológico, né, fora da ONG, né, que esse trabalho nós não temos, para ajudá-los, né, a reentender o seu significado, o seu propósito de vida. Então, é um trabalho que nós já desenvolvemos a questão de pelo menos um ano e meio, dentro da nossa ONG. E como um terceiro trabalho, também galgado nas escolas, nós temos um programa chamado Help for Life, que é um programa onde nós levamos práticas como o Tai Chi, o Yoga, né, e a psicologia para as escolas, né? Nós somos todos voluntários, mas esse programa ele é financiado por uma ONG da Suíça chamada Help for Hope, né, que se encantou com o nosso protocolo terapêutico, que é um protocolo terapêutico internacional. Eu vou mostrar já para vocês como ele funciona, né? Mas está aí uma prova de que, mesmo aqui, a gente faz algo que aparentemente não é feito em muitos lugares, nem no Brasil e nem fora daqui. Que hoje nós participamos junto com a Help for Hope e outras 4 ONGs de fora do Brasil, né? E nenhuma delas faz o trabalho que nós fazemos aqui. E todas elas, de alguma forma, né, usam a gente como referência de um trabalho na questão complementar da saúde mental, né? Eu apresentei aqui para vocês, né, alguns depoimentos de alguns alunos, né, que pela primeira vez participam dessas práticas do Tai Chi, do Yoga. Muitos deles pela primeira vez têm a oportunidade de falar um psicólogo. A gente vai para escolas públicas e escolas particulares, mas hoje é na cidade do âmbito de São Paulo, né? São 10 escolas por ano, praticamente 1.500, 1.600 alunos por ano que participam desse programa conosco, né? Bom, agora vamos começar a entrar rapidamente no âmago, né, da nossa reflexão, né? O que será que pode estar ocorrendo, né? Quais serão os porquês? Para ver os porquês, quando eu particularmente vejo, eu não sou formado na psicologia nem na psiquiatria, apesar de gostar de estudar, de me aprimorar e buscar respostas, porque foi isso que eu fiz a partir do momento que meu filho deixou a nossa existência aqui, né? E a gente vai descobrir que esse mundo é um pouco diferente do que a gente pensava, do que ele era, né? Mas a gente, quando existe aparentemente essa questão do sofrimento humano, né? A questão do desacoplamento, da desconexão com a nossa existência, a gente começa a se colocar questões dos porquês, né? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo, né? Existem pesquisas, existem estudos enormes, né, sobre possibilidades, acontecimentos a nível mundial mesmo, galgados pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde. Os especialistas também perplexos buscam os tipos de explicações pertinentes, e nas redes sociais explodem os grupos que tentam, de alguma forma, entender essa situação, né? Para nós, na ONG, nesses 5 anos de existência, o que a gente percebe é algo um pouco diferente, né? A gente respeita toda essa reflexão que é feita, dos porquês, está tudo bem, mas, do nosso ponto de vista, ninguém chegou a alguma coisa conclusiva. E o que a gente percebe, principalmente os jovens chegam na nossa ONG, eles têm um posicionamento muito intrigante, do tipo: eu não sei o que eu vim fazer aqui, né? Esse mundo não faz sentido para mim, esse mundo é muito estranho, eu tenho vontade de ir embora. Alguns brincam, né? Eles falam: é como se eu tivesse caído da nave, como se eu tivesse caído da nave, né? Eu não sei porque meus pais me tiveram, sou um fracasso. E isso também se espalha por toda a miríade de pessoas que nós recebemos na ONG. Para a gente ter uma ideia, nós recebemos jovens hoje, há 4, 5 anos atrás, o que a gente mais recebia na ONG eram jovens de 24 a 30 anos. Hoje, praticamente 60% de quem procura a ONG são jovens de 10 a 14 anos. E nós temos um grupo, porque são selecionados por faixa etária, de jovens de 7 a 10 anos. Então, tem algo acontecendo. Parece que existe um caminho dessa questão mental, né? E quando particularmente as pessoas se deparam com esses questionamentos dos porquês, eu ouço muito, particularmente quando eu faço algum tipo de palestra ou algum tipo de reflexão,
das pessoas se posicionarem do tipo, mas, Fernando, você não acha que é uma questão desses jovens, né? Que essa questão da depressão, do sofrimento, é frescura, ou falta de vontade, né? Ou esse pessoal é meio, vamos dizer assim, tem preguiça, né? Outros dizem que é a questão dos parentes, dos pais, né? Que não entendem, que hoje deixaram o trabalho dentro da família para se dedicar a trabalhos externos de sobrevivência, né? Outros vão dizer para mim que é uma questão de um nível social, porque acontece primordialmente em classes sociais mais elevadas. Outros dizem que é ligado a redes sociais e a questão de sexologia ou de cor, ou até da questão religiosa ou de uma reflexão de Deus, né? Bom, o que a gente pode falar na ONG, na nossa experiência de 5 anos, e baseado também nas 2 neuropsicólogas que são líderes do nosso grupo terapêutico, né, interno do nosso protocolo, que cada uma delas tem mais ou menos 50 anos de experiência, é que a gente recebe jovens e pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todas as proveniências étnicas, pessoas que não têm acesso à rede social, porque para a gente conseguir que eles participem, inclusive, das atividades online, a gente tem que buscar uma doação de um computador ou um celular, porque eles não têm acesso à rede social. Existem pais super mega preocupados e organizados, e famílias um pouquinho mais distantes e estruturadas. E, além de todos os níveis sociais, como eu falei para vocês, todas as sexualidades e todo e qualquer tipo de religião ou não, né? Qualquer tipo de reflexão religiosa ou espiritual ou espiritualista ou não. Então, há um questionamento aí aparentemente sem resposta. Bom, nossa ONG deixa essa questão dos porquês na mão dos especialistas, dos cientistas. Aparentemente, para nós ainda não há uma resposta satisfatória, mas todas as respostas que aparentemente são dadas hoje nos levam a uma questão de culpa, né? E só o direcionamento da culpa de quem? A culpa do jovem, da pessoa que está sofrendo, dos pais, da rede social, de Deus, da questão do dinheiro, e a gente não vai bem por aí. A gente acha e acredita e percebe que esse tipo de resposta não ajuda no processo. Muito pelo contrário, piora a situação dos pais, que já estão realmente perplexos e em sofrimento, das pessoas que estão em sofrimento também, potencializa tudo isso, e a gente percebe isso no nosso protocolo terapêutico. Bom, a ONG sai desses porquês, os respeita o posicionamento de cada um, mas a gente vai nos paraquês, né? Para que isso está acontecendo, né? Onde as origens, talvez exista uma reflexão, e onde a gente for buscar a nossa reflexão, né? Numa mudança de alguns conceitos. A gente foi buscar isso porque no conceito da ONG, o que há de mais importante hoje dentro do conceito da medicina deve vir e vem da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde, já há algum tempo, particularmente desde 1986, no seu protocolo de Ottawa, que foi assinado em mais de 200 países no mundo, e esse, inclusive, é um instrumento onde a ONG suíça, né, e de Portugal, dos Estados Unidos, do México, se encantaram com o nosso trabalho, porque é um trabalho internacional, galgado em uma reflexão da Organização Mundial da Saúde e assinado por mais de 200 países no mundo, inclusive o Brasil, né? E o que vem trazer essa Organização Mundial da Saúde é através do seu protocolo de Ottawa, né? Chamado assim porque ele foi assinado na cidade, capital do Canadá. Bom, esse protocolo, veja, ele faz parte, dentro da nossa ONG, de 2 aspectos. Ele encaixa dentro da estruturação de que a ONG foi feita, e ele encaixa como algo que complementa também o que da forma que a ONG foi intuída, vamos dizer assim. Inicialmente, a Tânia, minha esposa, teve esse tipo de reflexão, e quando a gente se apercebe desse protocolo de Ottawa, ele encaixa exatamente no tipo de trabalho que a ONG já vivenciava e dá, no nosso entender, uma legitimidade científica para o que a gente faz, né? E aí eu já começo a dividir com vocês, né, quais são as questões do nosso protocolo terapêutico, né? Como é que ele funciona em si. De um modo geral, a Organização Mundial da Saúde, ela vê a questão da saúde e do ser humano de uma forma totalmente diferente atualmente. Bom, primeira coisa, para a Organização Mundial da Saúde, dentro do seu protocolo de Ottawa, ele vê o ser humano como um ser integral. Um ser integral.
Em segundo lugar, ela vê a saúde não mais como uma questão do corpo físico, mas como uma questão de bem-estar. A gente acha isso extremamente importante. Por quê? Quando a gente sai da questão do corpo físico, a gente percebe que, na verdade, o bem-estar está ligado ao quê? A ser, estar, presença, que é algo extremamente presente em toda a história filosófica, religiosa e científica da humanidade. Já nos templos egípcios, a gente encontrava, nos templos gregos, uma reflexão do tipo: ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. É uma frase bastante conhecida. E parece que ela vem numa nova roupagem dentro da Organização Mundial da Saúde, nesse conceito de bem-estar, de ser, de se conhecer, de estar no presente. E ela é complementada, veja, dentro do mesmo protocolo, através da reflexão de que o ser humano é integral. Ser integral é um corpo físico, um corpo mental e uma matriz energética. Desculpem, um corpo físico, um corpo mental e uma matriz energética. Essa é a integralidade do ser humano de um ponto de vista da Organização Mundial da Saúde. E é exatamente em cima disso que toda a estruturação do espaço ser e do nosso protocolo terapêutico foi feito. Por quê? Porque, aparentemente, independente das circunstâncias, razões de cada um de nós, né, dessas pessoas que têm um extremo sofrimento, cada um devido à sua circunstância, todos são indivíduos únicos, né? Seres humanos únicos. E como seres humanos únicos, eles vivem aparentemente um processo de sofrimento ligado a um passado. Não conseguem se conectar com o presente. Ou eles vivem um estado de passado, e aí é que vem o ponto nevrálgico para nós, ligado a uma extrema culpa. Muitas das pessoas que a gente conversa, logicamente já começa um desenvolvimento de confiança, nos dividem com a gente. Olha, Fernando, eu sinto tanta culpa que eu nem sei do quê. Eu nem sei do quê. E isso deixa a gente bastante perplexo. E parece que essa culpa, ela fomenta realmente essa desconexão do ser humano, essa desconexão com a nossa existência, onde ela fomenta exatamente a dor, o sofrimento. Muitos dos jovens hoje já, né, bem de maneira prematura, até começa a usar o cutting, né, começa a se cortar para tentar aliviar a dor e até uma desconexão com a existência. Bom, mas a gente percebe que essas pessoas têm características únicas, né, ligadas à sua inteligência, perspicácia de inteligência, à sua sensibilidade e emotividade, que ainda fomenta um pouco mais nessa integralidade de corpo físico, mental e matriz energética dentro desse estado de desconexão com a realidade, vamos dizer assim. Bom, e o que o Espaço Ser vai fazer? Bom, junto com a psiquiatria, junto com a psicologia, junto com a família, junto com a escola, criar uma rede de apoio. Uma rede de apoio onde a gente vai, aos poucos, com respeito às circunstâncias de cada um, dar inclusive o direito do jovem sofrer. Porque, vejam, no mundo que a gente vive, e que a física, né, hoje, os fundamentos mais básicos da física, em busca desse entendimento do nosso universo, nos dizem que nós estamos todos ligados e estamos em estados vibratórios, ligados a dualidades. E que, se a gente parar de sofrer, a gente talvez perca o direito a ser feliz. Se eu desaparecer com um dia, a noite não tem sentido. Se eu tornar essa tela que vocês estão vivendo totalmente clara, ninguém vai enxergar nada. Assim como se eu a tornar totalmente escura, ninguém vai enxergar, porque nós vemos pelos contrastes. E talvez o ser humano caminhe pelo contraste. Então, o sofrimento faz parte da humanidade. Mas onde começa o problema? Onde existe uma não operacionalidade da pessoa. Ela não consegue operacionalizar, não consegue trabalhar, não consegue racionalizar direito, não consegue, às vezes, sair da cama, não consegue estudar, não consegue ser efetiva nas suas questões. Bom, onde entra a ONG? A gente vai fazer uma religação com esses jovens, essas pessoas, para o presente. Como? Bom, a gente vai trabalhar em 4 grandes pilares dentro dessas práticas integrativas que eu vou mostrar para vocês, né? Primeira coisa, a gente vai acolher essas pessoas sem julgamento. Nós não julgamos os pais, não julgamos as pessoas. A gente parte no princípio que cada um está fazendo o que consegue fazer.
É como nesse momento, eu estou aqui com vocês, eu estou escolhendo e julgando e dividindo com vocês as melhores palavras que eu tenho, baseado numa intenção, numa reflexão, né? Então não há julgamento. Por outro lado, a gente também trabalha de maneira muito importante na nossa ONG a gratidão. Então existe um acolhimento sem julgamento, a gratidão. E algo que para nós é fundamental, a integração, porque essas pessoas, quando a gente começa a sofrer, as pessoas se sentem muito sozinhas. E a gente não entende, se a gente não passou por um processo depressivo, às vezes até a própria tentativa de ter a própria existência, a gente não consegue entender o que a pessoa está vivenciando. E às vezes a gente cai na tentação e fala, não, eu entendo, tá? Mas se você não entende, eu não entendo. E a pessoa percebe isso, né? Não, aqui não, é diferente. As pessoas com esse tipo de estado, né, de desafio, vamos dizer assim, elas estão juntas, e embora exista aparentemente uma reflexão que diga que existe um risco grande de potencializar o sofrimento, o que a gente percebe na ONG nesses 5 anos é exatamente o oposto. Eles criam também uma rede de apoio entre si, onde que aquele que está começando uma crise, ele recebe o apoio de pessoas que para ele são legítimas, porque são parceiros que sabem o que ele está passando e sabem, de uma forma ou de outra, acolhê-los, recebê-los e ajudá-los a sair da crise. É isso que a gente percebe na ONG nesse tempo. Embora também, logicamente, a gente tem voluntários, que são os acolhedores da ONG, sempre trabalhando constantemente com todos os participantes da nossa ONG, né? E como terceiro grande pilar de atuação, a gente tem exatamente isso que eu falei para vocês, trazer para o presente com uma visão para o futuro, que seria um propósito da existência. Basicamente, para nós, embora a gente respeita todas as prevalências que a medicina nos apresenta, para a nossa ONG, quem são as pessoas que são participantes da nossa ONG? São seres humanos. Seres humanos. Seres humanos maravilhosos, incríveis, mas com questionamentos existenciais importantes sem resposta. Alguém pode me dizer, poxa, Fernando, mas todo mundo tem esse questionamento. Sim, todos têm, mas uma parte da humanidade, de uma forma ou outra, usa a dor e soca a sua vida. Mas para muitas pessoas, não. Para muitas pessoas, eu não consigo ser operacional, eu não consigo realizar o meu propósito se eu não souber quem eu sou, de onde eu vim e realmente o que eu vim fazer aqui. Então, é esse o trabalho da nossa ONG, né? Através dessas práticas integrativas, a gente vai começar, né, a trabalhar. Estou mostrando para vocês porque essas práticas integrativas, que aliás são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, já vou falar um pouquinho mais de cada uma delas, né? Elas são fundamentais para ajudar o ser humano a começar a responder essas perguntas de uma forma diferente. Quem sou eu? Bom, eu não sei, mas você é. Opa, eu reconecto essa pessoa com a sua existência. De onde você veio? Bom, eu também não sei exatamente de onde você veio, mas você veio de algum lugar. Opa, eu reconecto essa pessoa. E principalmente, o que você veio fazer aqui? Bom, há algo para você aqui. E a partir daí a pessoa reconecta. E vamos descobrir o que tem para nós aqui. Isso parece extremamente importante, extremamente eficaz, né? Porque a matemática nos diz, a estatística, a probabilidade, né? As leis de distribuição da estatística, a probabilidade, a lei dos grandes números nos diz, não existe acaso, né? O acaso não é uma frase de, não existe acaso. Sim, mas baseado em quê que você diz que não tem acaso? A matemática me deixa bem claro que não há, né? Se existisse acaso, não existiria nem loterias, não existiriam os jogos de azar, né? Não existiriam os cassinos, né? Porque dentro de um azar, dentro de um acaso, é difícil rentabilizar o negócio deles, né? Então, eles trabalham dentro da certeza, obviamente, né? E isso é muito conhecido dentro da matemática. Então, isso talvez seja importante trazer para a nossa vida. Qual é o meu propósito? E eu divido com vocês, né? Eu vou começar a passar aqui rapidamente quais são as nossas práticas, né? Algumas delas, né? O Tai Chi, vocês vão lendo aí. Mas vejam, essas pessoas que nos procuram, elas têm características em comum, né? Além dessa questão do raciocínio, de um modo de vista assim, de perspectiva, né? De sagacidade da inteligência, da sensibilidade, eles têm, muitos deles, um sentimento, um amor grande, gigante pelos animais, pela natureza e por ajudar as outras pessoas. E com vista nisso, nessa reflexão do propósito, hoje o que nós temos?
vários desses participantes, logicamente com o trabalho da ONG, da psicologia, da psiquiatria, da família, da escola, das instituições, pessoas que são voluntários na nossa ONG ou em outras instituições. Casos, inclusive, de pessoas que chegam na ONG totalmente desacreditadas pela ciência, e é um ponto que eu recomendo cautela e reflexão. A gente não sabe, a ciência sempre caminha em passos largos, né? E a gente recebe participantes que recebem um diagnóstico de não cura. Puxa vida, isso é um pouco difícil de entender numa medicina tão avançada, com tantas particularidades, tantas potencialidades de crescimento. E, principalmente, posso dar exemplos aqui, né, de depressão maior, borderline, nível 4, chegaram na ONG, hoje não tomam mais remédio, tomaram alta do psiquiatra, totalmente desacreditados na medicina, receberam alta da psicologia, têm as suas crises, né, entende os seus gatilhos, né, entender as suas chaves internas de como lidar com eles, e são professores de yoga, né, alguns estão desenvolvendo o Tai Chi, outros aplicam o Reiki, outros são voluntários que nos ajudam na parte das nossas redes sociais, né? Excelentes pessoas com um nível de capacidade intelectual fantástica para escrever, para as artes, então, uma coisa absurda, né? Cada trabalho que essas pessoas realizam, né? De uma maneira muito interessante. Mostro aqui mais algumas práticas para vocês, né? Mas todas elas, praticamente, são práticas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, né? A acupuntura é milenar. Né? As agulhas mais antigas que a gente conhece foram encontradas no Egito, né? Antes da China, né? A questão do yoga, do tai chi, a imposição de mãos, hoje é utilizada em grandes hospitais em São Paulo, Sírio-Libanês, Albert Einstein. Eu, particularmente, recebi algumas enfermeiras do Hospital Sírio-Libanês na ONG, todas elas reikianas. É muito importante isso aí. É uma outra forma de ver o ser humano, realmente como integral. Nós temos no nosso site uma série de depoimentos, né, de pessoas que se predisponibilizaram a falar um pouquinho, logicamente os nomes são fictícios, né, mas da importância desse trabalho integrado. Isso é muito importante ser entendido. Não é a ONG, é um conjunto feito por uma unicidade, realmente dentro desse conceito de universo, unidos em direção à sociedade, né, empresas, né, a ONG, a psicologia, a psiquiatria, o remédio quando necessário, a família, né? E alguns depoimentos, vou botar aqui rapidamente para vocês, né? Um jovem de 7 anos, né? Certo que alguns dizem, isso é um mimetismo, está só reproduzindo. Olha, quando a gente conversa com esses jovens, não parece ser bem um mimetismo. Parece que há algo lá, realmente um trabalho de desconexão com a existência. E que através de um trabalho, né, dentro das práticas integrativas que façam sentido para eles, tá aí o resultado, né? Coloco aqui mais um depoimento de um participante, né, que realmente começou a fazer sentido, né? Ele fala mais da nossa ONG, mas desculpa, tem um trabalho por trás de um psicólogo, de um psiquiatra, o remédio, né? Ninguém gosta de tomar remédio, mas é necessário, né? É importante. Alguns jovens tomam uma quantidade elevada de medicação, né? Mas de alguma forma também os ajuda a se manter conectados. E finalizando com vocês, né? Eu queria compartilhar algumas observações, né? Principalmente para os pais, para familiares, né? Porque às vezes quem não, às vezes somos nós, às vezes são pessoas queridas, né? Pessoas importantes na nossa existência, e eu não estou percebendo o que está acontecendo. Como eu também não. Há 5 anos atrás eu não percebia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu gosto de compartilhá-lo para as pessoas. Eu gostaria de ter uma ONG como a nossa 5 anos atrás, né? Mas não teve. E hoje parece que ela faz um certo sentido para muitas pessoas. E para nós é isso que importa. Então, o que eu posso observar? O que está escrito aí? Vou ver as fotos na rede social, fotos escuras, né? Puxa vida, que foto mais dark, né? Que foto mais depressiva, né? Muito importante, né? Verificar os pulsos, os pescoços, as pernas, se tem algum tipo de corte, né? Eles normalmente escondem isso aí. Falas negativas, do tipo, como falei para vocês, eu não sou daqui,
esse mundo não faz sentido, eu não sei porque vocês me tiveram, essa vida não faz o menor sentido, né? Eu não faço falta para ninguém, falta de interesse, ficar o dia inteiro na cama, não conseguir sair. Eu diria que, disso tudo, o problema maior talvez não seja não conseguir sair da cama, mas se culpabilizar por isso, né? Se culpabilizar por isso. E esse é o convite que eu também faço para os pais, para os familiares. Talvez entender o que as pessoas estão passando seja também a gente se ressignificar em termos das nossas culpas. Puxa vida, se eu estou fazendo o melhor que eu posso para vocês aqui, por que eu sou culpado? Ah, mas o Fernando falou uma besteira. Sim, mas sinto muito, é o que eu tinha para falar. Não faz o menor sentido. Tá bom, então não preste atenção. E, aliás, acima de tudo, eu espero que se daqui a alguns anos a Unimed me convidar de novo para falar, eu acho que tudo que eu estou falando aqui foi extremamente infantil. E que eu tenha um outro nível de reflexão daqui a 5 anos. Muito mais complexa, muito mais que faz sentido. Mas o que eu tenho hoje é isso aqui. Uma reflexão com muito carinho, com muito respeito e galgada num trabalho de voluntariado, né? E por que voluntariado, né? Terminando aqui, o que fazer, principalmente num caso de crise. Caso de crise é proteção. Caso de crise é proteção. Tira facas, objetos cortantes, afastar das janelas. Mas se não tem uma crise, opa, né? Aliás, o primeiro passo é procurar pela psicologia, né? Então, para conversar, né? Olha só como é importante conversar. Vamos conversar, né? Falar francamente, eu não te entendo, mas eu estou aqui com você, acolher sem julgar, né? Não diga se entende que você não entende. Às vezes, parece tão difícil, mas, na verdade, é um exercício de ser humano. É um exercício de ser humano. E daí vem a nossa questão do voluntariado na ONG. Nós estamos lá, todos os voluntários da ONG são profissionais de ponta, e eu sempre falo para os jovens, né? Essas pessoas têm uma enorme quantidade de coisas para fazer, mas elas estão lá, porque eles valem a pena. Todos os participantes da nossa ONG valem a pena. Isso não tem algo mais importante do que o voluntariado para nós, dentro da nossa ONG. Sem julgamento, sem uma troca financeira. Muitos casos, que às vezes é limitação, né, para muitos profissionais, sem tempo, né? Quando a gente acolhe uma pessoa, pode durar 1 hora, pode durar 1 hora e meia, pode durar 2 horas, já chegou a durar 3 horas e meia a gente conversando com uma pessoa. Por quê? Porque a gente chega no ponto, ela consegue se abrir naquele momento. Então, ele tem todo o tempo de mundo quando a gente vai acolher. Dure o tempo que durar. Dure o tempo que durar. E sabem que a gente está lá porque ela vale a pena. Não há troca financeira. Isso são limitações da área da ciência. Muito difícil isso, no caso da psicologia e da psiquiatria, porque o mundo é como é. E eu termino com a frase da própria Mônica. É uma sociedade difícil. A gente vive momentos desafiadores, né? Extremamente desafiadores. Eu deixo aqui, para aqueles que se interessarem, os pontos de contato com a nossa ONG, sobretudo pelo Zap, que está na parte de baixo da página, né? E, sobretudo, por mensagens escritas ou faladas, porque a gente não tem condição de atender o telefone, porque o tema é difícil, é complexo, não? A gente não vai atender o telefone em 5 minutos. A gente sabe que por trás talvez exista uma mãe, um pai, uma pessoa em sofrimento. Então, manda um zap, tem uma ficha breve para ser preenchida, e a gente marca um agendamento, um acolhimento. E aí a gente tem todo o tempo para conversar, né? Aonde vive de doações, nós não recebemos ajuda de ninguém, nem governo, nem de nada, mas ela sobrevive graças à nossa intenção e o nosso firme propósito, que a gente está num caminho que aparentemente é bastante promissor, né? Eu sou muito grato a vocês por terem me ouvido, né? E eu deixo a palavra agora com a Patrícia, com a Mônica, para que vocês deem continuidade aí na reflexão desse dia que a gente está conversando. Obrigada, Fernando. Eu vou até aproveitar para contar um pouquinho de como que eu descobri o Fernando e a Tânia, né? É uma pena que a Tânia não esteja aqui na live com a gente, mas é outra pessoa maravilhosa também, a esposa do Fernando. Como ele contou também, né? Quisera ele que 5 anos atrás, antes de passar o que passou com o filho, tivesse encontrado uma ONG como essa, que ajuda tantas pessoas. Eu tenho o mesmo sentimento, Fernando,
né? Quisera eu ter encontrado há um tempo atrás, né? Antes do ocorrido com meu filho. Mas a gente está aqui para tentar transformar toda a dor que ainda existe, né? Em algo melhor, em poder ajudar alguém. Isso já ajuda a gente mesmo, né, Fernanda? Eu sei, imagino que esse seja um sentimento de vocês também. Então, assim, não posso deixar de dar os parabéns, que quando eu encontrei vocês, eu encontrei um grupo de pessoas extremamente dedicado a ajudar o próximo, assim como você falou, sem julgamento, prontos para acolher, né? E o tanto que isso me fez bem e o pouquinho que eu consigo ajudar hoje vocês lá na ONG também, de forma voluntária, me ajuda, pode acreditar nisso. Então, primeiro, meus parabéns. Eu quis trazer vocês aqui nessa live da Unimed para a gente jogar os holofotes mesmo em cima de um trabalho tão bonito que precisa ser divulgado, que as pessoas precisam conhecer, porque quantas famílias por aí vivem hoje esse medo que a gente viveu, né? Esse medo de perder os filhos para o suicídio. E sem saber a quem procurar, o que fazer, como fazer. Então, existem trabalhos disponíveis, como o de vocês, que de forma online pode ajudar quem está longe. Então, você falou aí, eu repito, né, a ONG ela existe de forma presencial em São Paulo, mas também... Desculpa, meu microfone voltou agora. Mas também ajuda pessoas à distância, né, no Brasil inteiro e até em outro país, se for necessário, com as atividades online. Então, está aí na tela ainda do Instagram, estou vendo o endereço do site da ONG, para quem quiser conhecer um pouco mais, entra lá no site, procura o Fernando e a Tânia pelo WhatsApp, porque essa ajuda pode ser um primeiro passo pequeno, né, Fernando, que vai trazer uma luz, porque a gente vê realmente as crianças e os jovens que passam por lá tendo uma transformação de vida, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. A gente falou, você falou também rapidamente sobre isso, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre o que a família pode fazer quando ela começa a detectar esses sinais. Primeiro, aliás, como ficar alerta a esses sinais? Você já deu aí algumas dicas, né? E ao perceber que alguma coisa está errada, né, que pode não ser só uma fase, pode não ser só uma brincadeira de adolescente, um mimetismo de algum grupo, quando você começa a ficar com essa pulga atrás da orelha, que pode existir algo mais sério por trás disso tudo, o que fazer, né? Mônica, gratidão, que eu digo, né, Mônica, cada vez a ONG é cada vez mais nossa e cada vez menos personalizada, né? Acho que uma prova disso é o protocolo, pessoas como você, que apesar das circunstâncias tão terríveis, a gente se conhecer, é um privilégio a gente estar junto, né? E ter as oportunidades que a gente se desenvolve e a luta que é nossa, né, Mônica, né? Que coragem de a gente se levantar e vamos fazer o que tem que fazer. E vão fazer de tudo, né, Mônica, para que a gente seja os últimos pais da fila. Não importa se a gente vai ser ou não, vai fazer de tudo, porque os outros filhos também são nossos filhos de alguma forma. Quem diz isso é o universo, né? A física nos diz hoje, né? A teoria das cordas, a teoria do campo unificado, olha, tudo leva à unicidade, né? E por que negar isso, né? E por que não parar essa questão de fragmentação? Esse é o nosso propósito, né? Agora, qual é a grande questão com os pais, principalmente, e os familiares mais próximos? É muito difícil a gente aceitar que alguém no nosso entorno tem esse nível tal de sofrimento. Isso é muito difícil para um pai, para uma mãe, para um familiar, para uma namorada, para um namorado, para um cônjuge aceitar. Mas não, não pode ser. Aí ele melhorou, ele piorou, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Existe a confiança, mas existe a desconfiança, né? Desconfiar. Essas dicas que foram dadas são fundamentais, mas veja, talvez o principal é a sua, como se fosse uma intuição, alguma coisa te diz, né? E sobretudo,
é muito difícil, né, Mônica? Porque, principalmente os jovens, você fala, poxa, mas é inerente da idade, 14 anos, 15 anos, você fala, poxa, esse pessoal ainda está se formando, 10 anos, é mudança de humor, todos nós, né? Quem não perde um pouquinho o seu controle, já não fica um pouco mais nervoso, um pouquinho mais triste, né? Por uma circunstância difícil, uma questão passional, uma questão de notas ruins na prova, relacionamento difícil na escola, no trabalho, dificuldade financeira, olha o número e se estende a N coisas, questões existenciais, né? Mas eu acho que a grande questão, como foi falado no início aqui por vocês, vamos conversar. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu estou notando isso, né? E tentar conversar. Agora, tem um lado também muito difícil, né, Mônica? É quase impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, veja, você vai, conversa, faz, explica, tá junto, olha, eu estou com você, o que você precisa? E se a pessoa não se abre, é a mesma questão que a psicóloga. Pode ser a melhor psicóloga, a melhor metodologia. Cara, a metodologia que a gente tem hoje, hein? Dialética comportamental, a Gestalt, cada reflexão maravilhosa, profissionais maravilhosos, a psiquiatria com medicamentos potentes, né? Mas se a pessoa não quer, é muito difícil. E a constatação, talvez, né, para nós, pais e familiares, da nossa, em alguns casos, desculpa compartilhar com vocês, é só uma reflexão, da nossa impotência em relação a algumas circunstâncias. E talvez essas impotências nos tragam a reflexão de que, poxa, por que eu não consigo tirar meu filho de onde ele está? Por que eu não consigo tirar meu cônjuge de onde ele está? Por que eu não consigo tirar meu familiar, minha namorada, seja um colega da escola de onde ele está? Olha, aparentemente, é como na física. A física é norteada por estados compensatórios ritmados. O que eu quero dizer? Por que a gente não consegue tirar? Porque não foi a gente que pôs eles lá. Né? Não fomos nós que colocamos eles lá. Independente do que seja dito. Se você é um pai, uma mãe que está ouvindo e ouve, às vezes, né, de uma forma, até pessoas que não gostam da gente, né, Mônica, fala, poxa, é porque você é muito mole, sempre falar que ia dar isso porque você é muito dura, é porque você separou, porque não separou, é por causa do trabalho, porque está sem trabalho, é porque não levou na igreja, é porque levou na igreja. Vamos parar. Vamos parar. Tudo que foi falado, tem gente que vive as piores circunstâncias e está lutando pela vida. E outras não, é a circunstância deles, né? E é a nossa circunstância. Então, acho importante, sim, essa atenção, mas também, Mônica, esse respeito por nós mesmos, senão a gente também fica doente, muito doente. E talvez o grande desafio seja se desvencilhar da culpa. Poxa, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui para vocês, pessoal. A Mônica está dando o melhor que ela pode para si, e vocês também. Então, onde está a culpa? Talvez a culpa seja simplesmente se é uma membrana de passagem entre uma inconsciência e a consciência, a ignorância e o conhecimento. Eu não sabia. Por isso que muitos de vocês estão aqui para essa reflexão. A gente vai sair com uma conclusão? Não. Mas como a Mônica falou, com algumas dicas, algumas reflexões. E veja, às vezes me incomoda, sabe, Mônica? A gente vê alguns pessoas e fala, olha, vocês pais é simples, tira o celular da mãe, do menino. Ah, vai lá e tira. Vai lá tentar. E desculpa, com todo o respeito, eu sempre pergunto para o psiquiatra, o psicólogo, seja quem for, desculpa, você tem filhos? E mesmo que tenha, o meu filho é o único, cara. Eu acho que é diferente. Vai lá e tenta. Veja, tenta impor. Olha só a diferença entre faça e tem que fazer e tente. Veja o que faz sentido para você. Conversar é a grande base. Agora, o que eu vou fazer? Vai lá e conversa abertamente. Traga os pontos, né? Agora, você pode determinar? Acho que não. Acho que não, porque mesmo alguns pontos, como eu dividi com vocês, muitos jovens me dizem, eu me sinto tão culpado que eu nem sei do quê. Então, vamos aceitar. Enquanto a gente não dissolve isso, vou aceitar. Te dou o direito disso também. Só não dou o direito de duvidar da sua existência. Isso eu não vou te legitimizar jamais, né? Porque isso é importante para mim. Há algo aqui. Mas a questão do sofrimento a gente vê por aí. Realmente são os cortes, os olhares, as fotos, né? Os amigos, né, que vêm trazer uma notícia. Na escola, se a coordenadora liga e fala,
Eu também não acreditava, né? Eu não esqueço até hoje, olha só, Mônica, eu lembro de uma consulta do nosso filho com a psiquiatra, até nem querendo dar remédio, e a psiquiatra não. Eu, olha, em 5 anos que eu estou na ONG, nunca vi um psiquiatra negar dar remédio para alguém. Vocês, olha, se eu e você fomos lá, a gente sai com uma receita. Meu filho não. E aí, por causa disso, vou culpabilizar a psiquiatra? Obviamente que não. Era uma pessoa excelente, uma excelente profissional, mas era o entendimento dela naquele momento. Eu acho que, a partir do que aconteceu com o nosso filho, o conhecimento dela cresceu. A duras penas para nós, mas com certeza hoje ela vê os pacientes dela de outra forma, com certeza deve ter voltado a estudar, impulsionado as outras reflexões. Agora, o que a gente pode fazer hoje é o que a gente está fazendo. Eu diria que é seguir o fluxo do universo, de se movimentar, não se deixar levar. Saber que eu tenho uma parte importante, independente das circunstâncias que eu vivi e que eu vivo. Eu tenho uma parte nisso, mas me respeitando e buscando conhecimento, mesmo que seja um conhecimento relativo. Isso. Fernando, só para acrescentar, né, entre os sinais que você apontou aí, de procurar o tipo de foto que é postada na rede social, se tem cortes nos braços, né, escondido às vezes pela manga comprida, às vezes aquele verão, aquele calor, o adolescente está lá de manga comprida, capuz, porque está escondendo a automutilação, né? E um outro sinal também que a apatia, né? Quando chega nesse ponto da apatia total, que nada perturba aquela pessoa. Pode acontecer de acabar o mundo do seu lado, você não consegue enxergar uma expressão, uma emoção. Eu acho que um dos piores sinais, né? Porque enquanto existe aquela explosão de raiva, né, do jovem, raiva com o mundo, com a vida, com a sua própria situação de não conseguir resolver os seus problemas, existe ali uma luta, porque a raiva é um sinal de luta, né, pela vida. Então, aquelas explosões de raiva que alguns pais detestam, eu diria, que bom que elas ainda existem, né? Porque a apatia é pior. A apatia é um sinal terrível de que acabou a luta, né? Talvez Houve uma desistência ali. sim, talvez um ponto, né, passando já das detecções, porque veja, não é uma ciência exata, o ser humano é um ser de N circunstâncias e perplexidade, nunca tem certeza de nada, né? Mas eu diria, começou a ter uma intuição, começou a ficar na dúvida, eu diria, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Bom, conversar sim, mas eu diria que a gente sempre fala na ONG. Acima de tudo, procura um psicólogo. Procura um Sim, psicólogo procurar ajuda profissional é profissional. extremamente Isso, importante. eu diria Não que é o pode grande haver primeiro passo. preconceito com Ah, isso, né, Fernando? Porque a gente sabe que não, ainda existe o preconceito de sim, pensar que psicólogo é coisa de louco. Os próprios jovens também ainda têm sim, isso na sim. cabeça, né? E a família tem que buscar ajuda urgente, ajuda profissional, Não que psicólogo, isso vai ser médico, né, também o psiquiatra. uma reflexão absoluta, porque mesmo o profissional às vezes fica na dúvida, né? Como no nosso caso também aconteceu, mas é mais uma opinião de alguém que vivencia isso todo dia, porque normalmente nós, pais, familiares, é uma coisa absurda, a gente está lutando pela vida, né? Lutando pelo seu dinheiro dia a dia, pagar as contas, sobreviver, sobrar um pouquinho para realizar alguma coisa, como você falou, que faça sentido, né? Mas o psicólogo ele tem um outro olhar, ele vivencia isso o tempo inteiro. Eu acho ele fundamental, ela, porque é o grande elo para ligar para a psiquiatria, para ligar na família, inclusive na escola, por exemplo, está com dificuldade de relacionamento na escola, tudo mais, pode ser que não é uma coisa grave, mas a própria psicóloga tem uma legitimidade para ligar para a escola e falar, olha, eu sou uma psicóloga, está aqui um ponto de vista, o rapaz, uma menina está passando uma dificuldade, e a escola tem um outro tipo de visão, porque o pai e a mãe, a gente é sempre um pouco suspeito e acha que está querendo proteger, está querendo abanar. Então, a psicóloga, quando ela liga para a escola, né, é o mesmo papel fundamental, de uma outra ponto de vista, da assistente social que a gente tem na ONG. Muitos casos, assistente social, para dar um reforço para a psicóloga, liga no trabalho, liga na escola, fala, olha, isso está acontecendo, né? Tem um olhar diferente. Há algo, né? As empresas, as escolas têm um padrão de comportamento. E quando sai desse padrão,
às vezes não tem a sensibilidade, porque acha que vai passar. Poxa, é isso que todo mundo quer. A psicóloga quer que vá passar, ou os familiares querem que vai passar, e o próprio jovem, a pessoa também quer que vai passar, mas às vezes não passa. E como você falou, né, Mônica, chega nesse estado de letargia, né? Pode acontecer a coisa mais maravilhosa do mundo, eu não estou nem aí. Pode acontecer a pior, eu também não estou nem aí, porque eu já estou desconectado, né? E às vezes nesse caso, às vezes pode ser tarde. Então, eu acho que sempre desconfiar, né? Eu acho que tem uma frase que sempre bate na minha cabeça. Uma vez perguntaram para o Dalai Lama, né? Mestre, o senhor acredita realmente no maior, num todo, em Deus, algo? Ele falou, meu filho, com toda certeza, meu coração, mas eu tranco meu carro. Confio? Eu confio. Meu filho me disse que ele não vai fazer isso, que tá, mas você tranca seu carro. Vai lá, chama uma psicóloga, vamos fazer uma consulta só, vamos ver, né? Vai na escola como é que tá, né? Como é que é? A psiquiatria, às vezes, eu acho direto, pelo menos do ponto de vista da ONG, é um pouco prematuro. A ponte com a psicologia a gente acha fundamental, né? Se tem preconceito, Mônica, infelizmente, como você falou, tem gente que tem um super mega preconceito com a psicologia. Bom, se tem mesmo e não vai aceitar, bom, sei lá, então procura o pastor da igreja, procura o centro espírita, procura o pai de santo da Umbanda, mas procura alguém para ter mais opinião a respeito. Mas veja, isso é ideal? Obviamente que não, né? Tem um profissional treinado, tem a psicologia que tem milhares de anos. A psicologia, estudos de psicologia mais antigos, desculpa, tem na Suméria, tem no Egito, os gregos tinham, os persas tinham, né? E depois, logicamente, tudo isso é muito mais movido na época de Freud, Jung e assim por diante, tem N reflexões aí, né? Até mais recente, grandes psiquiatras que trazem grandes reflexões, via Viktor Frankl, e a coisa vai, Lacan, e a coisa é incrível, né? Então, o ideal, né? Ou mesmo que não consiga ideal, mas eu acho quase incontornável a psicologia, né? Isso, buscar ajuda é fundamental. Eu queria Fundamental. aproveitar e ver se a Patrícia tem alguma pergunta ou se alguém, outra pessoa do nosso público aqui no Zoom, tem alguma pergunta para a gente aproveitar o Fernando aqui hoje. Mônica, primeiro eu quero parabenizar, né, o trabalho da ONG. Fiquei encantada, né, desde o primeiro momento e fui apresentada ao Fernando, né, pelo belo trabalho que eles fazem. E agradecer a participação do Fernando aqui hoje, que com certeza foi de muita valia para todos, né, ouvir a experiência dele, né, o acolhimento que eles fazem a essas pessoas é extremamente importante, né, e principalmente ver o quanto eles consideram a psicologia, porque muitas vezes, né, como a Mônica mesma disse, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade para chegar até o acompanhamento, né? A gente faz um trabalho aí, às vezes, de formiguinha, né? De conseguir conscientizar essas pessoas, né? Da busca pela ajuda profissional, mas quanto mais pessoas falarem isso, mais isso vai chegar a muitas pessoas, e então eu acredito muito nesse trabalho. E assim, não tenho, né, nenhuma pergunta, acho que o Fernando foi bem completo na fala dele, né, quando ele falou tanto dos fatores de proteção, né, quanto a questão da identificação de alguns sintomas, né, de algumas apresentações, né, que essas crianças e esses adolescentes podem, às vezes, né, apresentar e os pais aí conseguirem ficar em alerta. O que eu gostaria de reforçar mesmo é essa busca sempre pela ajuda profissional, né, em qualquer momento que vocês notarem como pais que tem alguma coisa, algum comportamento diferente nessas crianças e nesses adolescentes, não esperem, né? Não pensem que, como a Mônica disse, é uma fase, que isso vai passar, né? Busquem ajuda no primeiro momento. A gente trabalha com prevenção, né? A gente não quer que chegue no momento da crise, né? O Fernando deu até o exemplo de quando chega na crise, o que pode fazer. A gente trabalha com a prevenção, né? Com que não chegue, vamos dizer assim, em sintomas mais graves. Então, nos primeiros sinais, busquem ajuda sempre. Busquem apoio na escola, né? Hoje a gente trabalha muito na parte também de preparação dessas equipes, né, da escola. Achei muito bacana, né, os programas ali da ONG com relação às escolas, porque é lá que muitas vezes os adolescentes vão manifestar esses sintomas e às vezes as famílias não vão perceber, mas alguém da escola percebe, né? Então, assim, eu acho muito bacana também os profissionais estarem preparados, assim como os profissionais de saúde,
né? Porque essas crianças, esses adolescentes também vão chegar nas instituições e é por isso que nós trazemos isso aqui para a Unimed também. Tá? Muito obrigada, Fernando, pela sua participação e sua contribuição. Patrícia, obrigado, gratidão, né, pelas suas palavras. A gente não aceita pessoas na ONG que não tenham acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. E me surgiu aqui, através da sua fala, né, duas reflexões que a gente vê essa questão dos gatilhos, das crises, né, e que a gente vê que às vezes acontecem as crises, mas talvez fica mais uma dica, já que a Mônica tinha me falado, né, duas percepções que a gente tem de vários jovens que eles conseguem lidar com a crise. É lógico que é muito percepção de cada um. Veja, se a gente entender a culpa, se é que é a questão da culpa para esse jovem, poxa, como uma cola. Por que como uma cola? Porque se nós vivemos um universo em estados vibratórios, a culpa talvez seja uma cola que impede a gente de vibrar. É como ficar na cama. Poxa, como é que ele consegue? Não consegue sair da cama? Não, não consegue, porque ele está colado da cama. Ele tem energia, ele está tentando, mas não consegue sair porque ele está colado. Poxa, e se eu tenho uma cola, muitos jovens usam o conceito de um solvente. Que solvente? A água. O grande solvente universal. Vários jovens na ONG, quando tem um tipo de crise, eles pedem licença, vão para o cantinho com um copo d'água, toma sua água, né? E isso parece que vai ajudando a acalmá-lo, tomar aquela água devagar. É lógico que cada um é cada um. Uma outra coisa que eu acho fundamental ressaltar dentro dessas práticas integrativas, que a pessoa vai pensar, poxa, mas o yoga, poxa, eu estou meio fora de forma, eu não sou elástico, o tai chi também. O grande foco disso não é a movimentação só. A grande questão é a respiração. Porque através da respiração, veja, o movimento que nós fazemos, porque se eu tenho estados vibratórios que estão colados em razão de um tipo de culpa, de uma cola, desculpa, a respiração eu sou obrigado a fazer. E se eu conseguir fazer essa respiração, no caso da ONG a gente usa no yoga, no tai chi, uma meditação guiada, sempre guiada, né? Poxa vida, talvez eu consiga vir para o presente. Né? Eu venho para o presente. Um arquétipo que eu uso muito com os jovens, principalmente na questão da crise, é como uma ponte. Por que uma ponte? Porque eu sempre converso com eles e falo, como é que você estava antes da crise? Antes da crise eu não estava em crise, né? Então, antes da crise você não estava em crise, você estava bem. Então, e agora, como é que você está? Agora eu estou bem. Por quê? Porque você não está em crise. Então, olha que interessante. A crise é uma ponte difícil de atravessar. Mas antes da crise, eu estou bem. A crise começa, eu começo a atravessar a ponte. E a única certeza que eu tenho, por ser uma ponte, é que do outro lado vai ter um momento que a crise vai passar. Porque senão não existe ponte. O que existe é um desfiladeiro. Né? Eu estou atravessando realmente uma crise. Então, há algo aí que ainda me segura. Se eu tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de conexão, um pouco de água, uma mão que me segura, uma voz amiga, da importância também, por exemplo, de um CVV, né? Poxa, às vezes é uma ligação, uma pena que eles estão tão assoberbados. Hoje o serviço lá está, nossa, exatamente sobrecarregado, né? Mas se eu tenho uma mão, tenho essa rede, né? Eu acho que é uma das grandes belezas da ONG também, embora não se proponha a ser um CVV, mas, puxa vida, a água, a respiração, lembrei de respirar. A gente teve um caso de um menino na ONG, de 7 anos, a mamãe dele perdeu o emprego, entrou num processo difícil. Ele segurou a mão da mãe e falou, mamãe, eu vou te mostrar o que eu faço na ONG quando tenho crise. Respira comigo. E ela fez um depoimento maravilhoso, falou, cara, realmente eu melhorei. E meu filho me ensinou, e é uma coisa que eu não tinha pensado. Né? Então, acho que é por aí. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar com vocês. Sempre que convidado, logicamente, vou estar com vocês. Aliás, sempre estamos, né? A causa é a mesma. Né? Sim, a gente que agradece, Fernando. Você falou coisas aí muito importantes, né? Eu pensei duas coisas que eu queria reforçar aqui. Uma é que você disse, cada filho é único, né? Então, a gente ouve quando a gente está passando por uma situação de dificuldade na família, com os filhos, às vezes a gente ouve amigos, né, próximos, quando a gente conversa sobre esse assunto, relatando, mas isso é normal, o meu também era assim, fazia isso, né? E começa aquela comparação. E a gente tem que lembrar, o seu filho é único, ele tá. Não use isso para pensar, então tá tudo bem, né? É só uma fase.
Até porque a outra coisa que você falou que eu pensei que tem a ver com isso também é a dificuldade exatamente que a gente tem de aceitar que a dor e o sofrimento daquele familiar próximo é tão grande assim. A gente não consegue enxergar o quão grande é. A gente nunca vai conseguir nem entender a dimensão que é a dor do outro, né? Então, assim, fica aqui só para mais um alerta, né? Eu acho que é um alerta importante, da gente estar sempre muito de antena ligada, muito aberto, né? Porque, às vezes, a gente não sabe ajudar, não sabe nem como ajudar, mas não sabe o que falar e não precisa falar nada. Às vezes é aquele acolhimento, como você falou, se você não sabe o que dizer, não sabe como agir, vai lá e mostra que você está ali, junto, presente. Às vezes já é o suficiente para passar aquele momento de angústia, né, tão grande, os momentos de crise. Então, só tenho a agradecer, Fernando, mais uma vez, porque eu aprendo todos os dias lá na ONG, né, e espero continuar podendo ajudar sempre. A gente talvez não vá ser mesmo os últimos da fila, né, a passar pelo que a gente passou, mas cada um que a gente consegue ajudar é uma vitória a ser comemorada, né? E falar sobre esse assunto, gente, a gente está aqui hoje debatendo isso, ainda tem gente aqui acompanhando a gente no Instagram, aqui no Zoom, sexta-feira, né, final de tarde, porque existe essa preocupação no ar, porque a gente sabe que tem aí realmente uma sociedade muito louca em que a gente está inserido, que as nossas crianças, os nossos jovens estão inseridos. É muito difícil a gente conseguir, a gente realmente achar as respostas, elas talvez nem existam. E então é importante trazer esse tema sempre à tona, não ter nenhum tipo de preconceito, procurar ajuda. Essa é a mensagem que a Unimed quer passar no Setembro Amarelo, na campanha de Setembro Amarelo desse ano. E sempre, né, que a Unimed também tem no seu corpo clínico psicólogos e terapeutas e psiquiatras, então não fiquem de braços cruzados, né, ou pensando que a gente tem que ouvir se é nada ou se não é nada de quem sabe mais do que a gente, em primeiro lugar, né? A gente não sabe nada. E como o próprio Fernando falou, às vezes até o próprio profissional ainda tem a dificuldade de enxergar o problema ali na sua frente. Então, a gente tem que procurar. Desculpa, meu microfone cortou. A gente tem que procurar realmente ajuda e eu acho que esse é o primeiro passo. É isso. Então, obrigada. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, senão a gente pode ir encerrando. Eu estou olhando aqui pelo Instagram, quero agradecer a todo mundo que participou pelo Instagram também. E dizer que, quem sabe, a gente consegue fazer mais debates como esse, né, Fernando? Tem alguém que quer participar? Parece que eu ouvi um áudio. Arthur? Desculpa se for uma pergunta meio de mau gosto, meio insensível. Fernando, sobre pessoas que estão sofrendo muito, têm muita dor, mas eu queria falar sobre quem você falou. Pessoas que já não tem muita... Está acontecendo no mundo e ela não está ligando para o que está acontecendo com ela. Claro, me refiro a adultos. Vocês acham que já é válido ali para uma pessoa já ter uma morte mais digna, ela aceitar o que está acontecendo? Ou vocês são totalmente contra, nunca deveria ocorrer um suicídio? Uma pessoa que já passou por tratamento, já não está feliz com a vida há muito tempo, se ela tem esse direito? Qual é a opinião de vocês? Ô, Arthur, eu acho que é uma pergunta delicada e excelente. Excelente. Né? Vou falar uma coisa para você, Arthur, de coração. Né? Imagina uma pessoa que não acredita mais em nada, mas ela está viva. Está viva. Eu te digo e afirmo, não sei quem é a pessoa, mas há algo para ela aqui. Quem te diz isso? A matemática, cara. Se a pessoa está viva, tem algo aqui. Não, ela não quer mais nada. Eu vou dar uma nuance para você de uma reflexão. Eu, com toda essa historinha aqui, imagina eu e essa pessoa no ônibus. Vamos lá. Eu e essa pessoa no ônibus.
E eu estou com essa pessoa, a gente olha do lado e tem uma menininha, como a Mônica falou, 40 graus, com um capuzinho, né? Toda encolhidinha. E aí essa pessoa chega para mim, Fê, vai lá você falar com ela. Afinal, você tem uma lábia, você sabe. Aí eu vou, né? Porque eu me acho. Aí eu vou lá para a menina e falo, menina, eu tô com você, tá? A gente tá com você. Ela olha para mim, sabe o que ela vai falar? Fala, cara, desculpa, você já teve depressão? Eu não posso mentir, né, Arthur? Nunca tive. Fê, você já tentou se matar, cara? E eu vou falar o que para ela, Arthur? Nunca tentei me matar, Arthur. E ela vai falar assim, cai fora daqui. E eu, bem quietinho, miudinho, veio e sento do lado da pessoa de novo. Só que essa pessoa que está do meu lado é uma pessoa que passou um processo de depressão e desconexão com a existência terrível. N tentativas de morte e de suicídio. Eu falo, faz o seguinte, vai você lá falar com a menina. Essa pessoa levanta e vai lá, olha bem nos olhos da menina e fala, menina, eu estou com você. Ela vai repetir a mesma fala, só que essa pessoa vai falar, eu sei o que você está passando. E a menina fala, sabe, você, gente boa, essa pessoa aí, trabalhando, realizada aí, vestida direitinho, você nem sabe, você nunca tentou se matar? Ele vai falar, já, N vezes. E estou aqui para dizer que dá para passar. E tudo valeu a pena quando essa menina olhar para você, ou para a pessoa que estiver do lado, ou para mim, ou para quem estiver no olho, e falar, cara, então você me entende? E a pessoa vai falar, eu te entendo. E ela vai falar, então tem esperança, tem esperança. De coração, há alguma coisa acontecendo, Arthur. Há um para quê. Veja, quando eu falo para as pessoas que chegou uma menina na ONG, borderline nível 4, totalmente desacreditada. Aliás, eu nunca vou esquecer, ela chegou na ONG e falou assim, Fê, acabei de tentar me matar na esquina, me morri atropelada, e não deu certo. Eu falei, deu. Ele falou, você ouviu o que eu falei? Eu falei, deu certo. E um dia você vai lembrar disso. Hoje essa menina dá aula de yoga na ONG, não toma mais remédio, está livre do psicólogo, e quando ela encontra, ela mandou, se quiser eu mando para vocês o áudio dela, ela lembrou de mim e falou, Fê, você não vai acreditar, encontrei a menina do ônibus, e dei o cartão da ONG. Mas, acima de tudo, ela falou uma frase para mim, Arthur, que eu jamais vou esquecer. Tudo valeu a pena o que eu passei de sofrimento. Porque eu vi nos olhos dessa menina uma reconexão e que eu conseguia tão duras penas. Hoje, a vida e a morte, eu diria que, vou voltar a falar, se nós fôssemos como as formigas, as abelhas, hein, sociedades super mega desenvolvidas, mais que a nossa até, hein, que talvez sofra até menos, mas se você matar uma abelha e uma formiga, não faz muita diferença. Um ser humano faz toda a diferença. Qual? Qualquer um. Por quê? Porque é único. A Mônica acabou de falar. Não existe time B. É o Fernando ou é o Fernando. É o João ou é o João. É a Maria ou é a Maria. Não tem duas Maria. Não tem dois Fernando. E se eu não estiver lá? Aquela menina do ônibus, eu não vou conseguir falar. Então, eu te digo de coração. Hoje, quando eu vejo participantes da ONG atuando, gente que está totalmente desacreditada, realmente mais do outro lado que aqui, nem sei se é outro lado, quem sou eu para afirmar alguma coisa, e eles vêm, me fazem o relatório, me falam, cara, Fê, você não vai acreditar. Eu falei com uma pessoa, falei com outra. É uma questão de legitimização. É muito difícil, porque essa legitimização passa pelo fogo de um sofrimento que as pessoas que passam, veja, se você falar, Fê, você entende? Eu não, nunca tive depressão, nunca tentei me matar, mas essas pessoas sabem. E o convite é, dá mais uma atenção, fala para seu amigo aí, para essa sua amiga, fala, tenta de novo, vamos ver que o rio vai nos levar, que essa curva de rio, talvez na próxima curva de rio, a gente recebeu na ONG um rapaz também brilhante, hein? Infelizmente, ele não deve estar nos ouvindo. Brilhante. Ele falou, Fê, sabe por que eu vou embora daqui? E vou mesmo, porque esse mundo só tem imbecil. É uma imbecilidade. Eu falei, eu concordo com você. Mas então é por isso que eu preciso de você. Porque eu tenho certeza que tem outras pessoas que pensam como você. De uma forma diferente. Respeito as pessoas que estão em sofrimento. Talvez tudo tenha um sentido, inclusive.
E talvez trazendo para vocês, só uma questão rápida, não quero me alongar, mas tem o seguinte, os chineses, não hoje, mas a antiga China, eles tinham uma reflexão sobre doença e cura de uma forma totalmente diferente da nossa. Quer ver? Para eles, olha que coisa intrigante. Não sei se dá para ver aí direitinho, mas é isso aqui. Isso aqui é uma pessoa sã, que não tem doença. Tá? Ela tem um estado de vibração, um estado ok. Aí acontece alguma coisa, acontece isso aqui. Isso aqui é uma doença, tá? É uma doença. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai fazer uma reflexão, vai pensar, vai tomar um remédio, vai no psicólogo, vai fazer um trabalho, para quê? Para voltar a um estado de cura. Aqui. Não sei se vocês percebem a sutileza. Eu vibro aqui, passo por um estado de total desequilíbrio, de doença, chama o que você quiser, mas desafiador, e passo a vibrar aqui. Esse é o para-quê. Isso é a legitimização através da dor, do sofrimento, do fogo. Porque também eu vou te falar uma coisa, pode falar para o seu amigo, ir embora, você pode ir embora a qualquer momento. Mas ficar por aqui, e o dia que eu desafio, isso eu posso falar. Tem muita menina e menino no ônibus, meninas de 10, 14 anos, que estão se cortando e se sentem sós. E mesmo eu, com esse todo o meu papinho aqui, não tenho a mínima legitimidade para falar com esse povo. Quem tem legitimidade para falar é quem passou por isso e chegou na borda e falou, aqui não fico mais. Hoje esse rapaz que eu falo para vocês, ele já começa agora a ter um outro tipo de reflexão, já começa a falar com, mas não com os amigos, pessoas normais, vai buscar pessoas que façam sentido, pessoas que estão sofrendo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu não critico esse mundo absolutamente, eu acho que é um mundo relativo, bem primitivo até. Né? Você vê, a gente tem que insistir aqui, a Patrícia também ressaltar a psicologia, cara, por quê? O mundo é tão primitivo que o que é verdade nesse mundo é o que a maioria acredita. O dia que a maioria acreditar que a psicologia é importante, vão acreditar. Então, desculpa. Quem é que vai mudar isso aqui, Arthur? Sabe quem vai mudar? Esse seu amigo que é incomodado. Só que o convite que eu faço para ele é, fica aqui. E vem ajudar a gente, né, Mônica? Porque a seara é grande e cearense está faltando, cara. Cearense e cearenses com legitimidade para falar com esse povo que está chegando. Porque não foram poucos jovens que depois que eu converso com eles falam, Fê, mas você me entende? Eu falo, não. Ele fala, então como, Fê? Eu falo, são esses aqui que vão te ajudar. Os participantes da ONG. Quem sou eu? Faz sentido, Arthur? Então fala para seu amigo, sua amiga aí, procurar a ONG. Manda um zap lá, vamos bater um papo. E aí depois decide o que vai fazer. Olha, eu não tiro o direito das pessoas sofrerem. Cada um tem sua circunstância, sua dificuldade nessa existência. Mas que tem gente precisando das pessoas que estão legitimizadas pela dor, a gente está precisando. Pode confiar. Muito obrigado. Anota lá Obrigada, para então. usar. Obrigada, Fernando. Obrigada, Arthur. Espero que tenha respondido você. Mais alguém? Estou vendo todo mundo aí com a carinha bem assim, um semblante de quem está, Afonso, Maria Rita, de quem está aqui imerso com a gente no presente, exatamente ouvindo cada palavra. Isso para a gente já valeu, né? Essa live de hoje já valeu bastante. Mônica, eu posso falar? Fala, Dani. Então, eu vou falar rápido, porque daqui a pouco meus filhos vêm me buscar. A minha filha, ela tem 12 anos, ela passou por ela tem uma doença autoimune, e isso mexeu muito com ela. Está sendo um processo muito complicado para nós da família. E assim, eu observei alguns pontos nela que me deixam muito preocupada, esses pontos. Eu fiquei bem. E assim, depois da palestra de hoje, eu vi que, graças a Deus, eu consegui identificar esses pontos e a gente está conseguindo trazê-la, como você disse, trazê-la para a vida. E aí um dia a gente estava conversando a respeito disso e ela falou, mamãe, você sabe o que eu passo?
você sabe o que que eu vivo? O que que eu tenho? Eu tenho 12 anos, se eu tiver uma expectativa de vida de 70 anos, o tanto que eu vou ter que viver, o tanto que eu vou ter que sofrer, o tudo que eu vou ter que passar. Aí eu falei, não, eu não sei. Eu não sei o que que você vai passar, eu não sei o que que você vai sofrer, eu não sei absolutamente nada. Eu só sei que eu vou estar sempre ao seu lado. E aí a gente agora, ela tá vendo a vida de uma maneira diferente, graças a Deus. Obrigada, Dani. Obrigada. Sei que a, a Lenda é um exemplo da mulher forte que você é. Ela vai ser mais forte ainda do que vocês todos juntos, você vai ver. E não é fácil para uma criança de 12 anos, né, ter um diagnóstico de uma doença autoimune, mas ela está aprendendo a conviver e que bom que você está sempre lá do lado, como ela sabe disso, né? O Fernando mesmo falou, a gente tem que estar junto. E você deu as respostas que o Fernando deu, né? A gente não está tão legitimizado para falar como vai ser, para dar nenhuma garantia, nenhuma certeza de nada para o outro, porque a gente não viveu aquilo, né? Bom, Mônica, se eu puder, né, só que a Dani falou, a gente tem a nossa filhinha, a Fernanda, ela tem uma doença autoimune, né? Ela é diabetes. E É ela a também, mesma. ela começou com 12 anos também, né? Uma revolta, né, contra essa questão da doença, né? Hoje ainda não digeriu 100%. Mas, Dani, vou te falar uma coisa, pode falar para sua filhinha, como falei para o Arthur, que hoje a Fefe, quando ela encontra alguém no ônibus, alguém que tem essa resistência contra a diabetes, não quer fazer os controles e tudo mais, ela vai lá e conversa e dá o testemunho dela. Então, sabe, eu não desculpa a todos, né? Eu respeito o direito do ser humano, do que a pessoa achar o que for fazer, até complementando o Arthur, se a pessoa quer tirar a vida, até isso eu respeito. Mas eu não consigo deixar de achar uma pena, porque os seres humanos são únicos, todo tipo, na minha opinião, pelo menos na nossa ONG, a gente crê nisso, de desequilíbrio, vamos dizer assim. O nome doença é muito perverso, sabe? É muito perverso porque ele tem uma colocação de não entendimento. Todo desequilíbrio ou todo desafio físico, mental, espiritual, pouco importa, é uma oportunidade única, primeiro, da pessoa se reentender. E segundo, senão nada valeria a pena, de passar a entender os outros. De passar a entender os outros. Vou falar uma coisa para vocês, que os grandes sábios da Renascença, né, grandes alquimistas até, que são lembrados até hoje, eles falavam assim, a busca da pedra filosofal, é lógico que não era ouro, era a mutação da pessoa, a transmutação da pessoa. Tá, e daí? Porque a partir daí, você começava a ter a legitimidade para começar a transmutar os outros. De onde vem uma doença autoimune? Quem sabe? O sofrimento, né, desse amigo do Arthur, que ele falou, puxa, circunstâncias de vida às vezes terríveis, né? Mônica, eu, né, a Tânia, vamos lá. Vamos nos legitimizar para falar. Vamos pegar essas pessoas que estão vindo aí. Um dia a sua filha vai ter 14, 16, vai ajudar outras menininhas de 12. Um amigo do Arthur, amiga do Arthur, vai poder falar com essas pessoas com legitimidade. E outra, com um aprendizado de ser humano. Porque, no fundo, é isso que nós somos, todos seres humanos. Alguns entendem, outros não entendem. A gente vai falar com algumas pessoas, vão tratar a gente de maneira rasa, né? Vão dar conselhos, às vezes, que é o que eles conseguem, mas são as pessoas que são legitimizadas que vão parar e vão falar, peraí, eu pego na sua mão, vem cá, eu vou te explicar o que é a diabetes, porque é importante medir. Eu vou te explicar o que você está passando, mas eu sei, eu estou com você. E estou junto para o que der e vier. É só isso que a gente precisa, né? Ser humano. E parece que as pessoas que passam por essa legitimização do fogo do sofrimento realmente têm essa legitimização. É por isso que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. A Maria Rita, acho que quer também falar, fazer alguma pergunta. Eu quero,
na verdade, eu quero dar, assim, um breve testemunho de algumas coisas que eu já passei. Quando o Fernando falou da ponte, né, entre o estado antes da crise e depois da crise, em 2018 eu tive a minha primeira crise de ansiedade generalizada e depressão. Eu comecei o tratamento, eu tinha, assim, circunstâncias que eu estava vivendo no meu trabalho que, na época, meu trabalho sempre foi muito importante para mim. Na época, até, era a coisa mais importante da minha vida. E eu tinha uma dificuldade muito grande de me enxergar nos outros papéis que eu tinha na vida, né? Eu tinha dificuldade de me enxergar como mãe. Minha filha, na época, tinha 4 anos, 5 anos. Todos os outros papéis eram secundários. Então, eu fui, assim, extremamente sobrecarregada no trabalho. Eu me permiti tudo isso. Hoje eu consigo enxergar, né? E eu comecei com um quadro de... Parecia uma doença inflamatória intestinal. Eu tinha muita diarreia, eu tinha dor abdominal e eu cheguei a ser internada, né? E receber um diagnóstico como uma doença autoimune, né? Que é retocolite ulcerativa. Mas, depois, né, que eu fui... que eu comecei a fazer terapia, que eu fui comecei a acompanhar com psiquiatra, eu cheguei, assim, num ponto que, assim, hoje eu entendo que eu precisei passar por esse fogo, desse sofrimento que você fala, né? E realmente é uma coisa, assim, que só quem viveu um sofrimento psíquico intenso sabe o que é, né? E eu, por ser profissional de saúde, ainda ficava uma luta muito grande, porque, assim, eu sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu sabia que eu tinha uma doença psíquica, eu sabia que eu tinha depressão, eu sabia que era um distúrbio de neurotransmissor, então o meu racional ainda me castigava mais ainda, porque eu me cobrava de tentar racionalizar que aquilo era orgânico, né? Embora tivesse gatilhos emocionais. E eu lembro que eu pensava muito, muito, muito que eu tinha que continuar, né? Não vou falar que eu nunca pensei em autoextermínio, porque o nível de sofrimento psíquico é tão grande, mas ele é tão grande, que nada mais importa a não ser você não sentir aquilo. Quando você já não consegue mais nada, né? É muito forte, ele sobrepõe a sua força acima de tudo, acima da sua fé, acima de tudo que você acredita. E eu só não cheguei a sistematizar, porque o meu psiquiatra perguntou isso para mim. Ele falou assim, você já pensou nisso, mas você já sistematizou do como seria, de como você faria, você já estudou como fazer? Eu falei, não, já me passou pela cabeça de fazer para não sentir mais o que eu estou sentindo, mas eu não tenho coragem. Eu falei para ele, porque, assim, a minha crença espiritual, a minha convicção, que se eu fizer isso, eu vou sofrer muito mais lá para onde eu vou, que eu acredito que eu vou. Então, eu prefiro passar por isso aqui, porque eu acredito que vai ter alguma coisa disso aqui. Mas, para mim, a ponte que você falou era o deserto. Eu falava assim, eu tenho que continuar andando, porque se eu não andar, o deserto não acaba. Então, eu sentia, assim, que cada dia era uma caminhada nesse deserto para eu poder passar, né? E é uma angústia muito grande que só quem vive sabe, né? E a yoga me ajudou muito. Eu sou praticante de yoga. Hoje eu já recebi alta da minha psicoterapia, que me ajudou demais a reprogramar o meu pensamento, a desfazer crenças limitantes. E hoje, sempre, sempre, sempre que eu tenho contato com alguma pessoa que está passando por depressão ou passando por ansiedade, eu sinto, assim, uma necessidade tão grande de acolher aquela pessoa, sabe?
que se eu consigo auxiliá-la em alguma coisa para sair daquele sofrimento, para mim já valeu muito. E quando a gente fala, por ser profissional, né? E quando eu falo para a última menina que eu atendi, tem 14 anos aqui no núcleo que eu trabalho, ela chegou assim numa crise de ansiedade, quando eu olhei para ela, eu lembrei de mim. E eu fui falar com ela. E ela estava num desespero tão grande que eu falei para ela assim, falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você vai melhorar. Vai passar. Você vai ficar bem. E ela falou assim para mim, mas como que você sabe? Eu falei, porque eu já estive igual você. Eu já passei exatamente por isso que você está passando. E vai passar. Tenha paciência, sabe? Você vai ficar bem. Então, na hora que eu falei para ela que eu tinha passado por aquilo, que eu ainda fazia tratamento, que eu ainda tomava medicação, que eu ainda ia começar o desmame da minha medicação, ela começou a prestar atenção em mim, né? E eu consegui ir fazendo técnicas respiratórias com ela, que eu aprendi no yoga também, até que ela foi se acalmando e saiu da crise, sabe? Mas as coisas que vocês falaram aqui hoje me tocou muito fundo, porque apesar de ter conseguido superar e tocar minha vida, e hoje eu ter outro estilo de vida, eu me tratar com prioridade, eu consegui me enxergar enquanto mãe, eu consegui me enxergar enquanto pessoa, né? E o único caminho realmente é o autoconhecimento. Não tem outro caminho que não seja esse. Mariana, gratidão por compartilhar, né, essa reflexão. Eu só tenho uma coisa para falar. Vocês tiveram a diferença entre um time titular e um time reserva. Vocês acabaram de ouvir o time titular. É o pessoal que tem legitimidade para falar. Eu acho que para o Arthur está aí. E o Fernando? O Fernando é time reserva. Eu sempre digo, sabe, Mônica, quem é o Fernando? Eu sou uma mistura de sem noção do que tem para hoje. Por quê? Porque eu estou esperando a Mariana, que já está pronta e já está jogando, e para as outras pessoas que vão jogar e sabem que a vida tem sentido. Óbvio que tem sentido. Está aí. Isso é o time titular. Eu, time reserva, estou quebrando o galho aqui para a gente não perder o jogo de WO. Na verdade, é isso que sou eu. Só isso. Então, como eu fico grato de encontrar uma pessoa, é um privilégio de encontrar uma pessoa que nem você, Mariana. Continuando seu caminho, você sabe que vale a pena, né? Por isso que na ONG a gente está com essas pessoas, porque vale a pena. É exatamente o oposto do que o mundo vê. São pessoas frágeis? Acabou de demonstrar. Acho que não. Tem mais força do que imagina, né, Mariana? É uma questão de um pouco de tempo, como você falar, passo a passo atravessar esse deserto. E do outro lado, não é um oásis, do outro lado estão as outras pessoas que precisam da gente. Isso é maravilhoso. Isso é absolutamente real, tá aí. Poxa, que maravilha encontrar você, Mariana. Ganhei o dia hoje. Obrigada, viu, Maria Rita? Muito obrigada mesmo a todo mundo que compartilhou um pouquinho das suas experiências aqui, né, que são assuntos difíceis de a gente falar, difíceis de conversar. Vocês estão aqui mostrando a cara, colocando, né, expondo os sentimentos, emoções. A gente fica muito grato, né, Fernando, de ver que as pessoas estão sensibilizadas a esse ponto, né, de saberem que compartilhando um pouquinho da sua própria dor estão ajudando alguém, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algum chat aqui, senão a gente pode... Eu diria para você, sabe, Mônica, me vem sempre quando eu vivo esse tipo de circunstância, sabe o que me vem na mente? A história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para a gente ter uma ideia do que seria Alexandre o Grande nos dias atuais, é a gente ligar a TV amanhã cedo e perceber que o exército da Ucrânia está a 100 quilômetros de Moscou e que à tarde eles dominaram a Rússia toda, né? E isso é a história de Alexandre o Grande. Então, sabe, para nós, o que fica é os exércitos que são e conseguem as suas conquistas não são os maiores, são os mais determinados. E quando eu ouço a preocupação do Arthur, quando eu ouço a determinação da Mariana, eu digo, esse é o exército.
Esses são os componentes de um exército que ninguém consegue afastar do seu propósito. Porque ele é alicerçado numa legitimidade que a gente não tem nem ideia. É o que a Mariana está falando. Só quem passa sabe. Como nós, né, Mônica? Nós temos a nossa circunstância. A Mônica, eu, a Tânia, somos de um outro exército, tá, pessoal? De um outro exército para a gente ajudar outro povo. Para ajudar o pessoal aí que está em sofrimento com a depressão, com borderline, seja a prevalência que for, com essas questões existenciais tão importantes, né, Mônica? A gente está quebrando o galho enquanto vocês ficam prontos aí. Ficaram prontos, ninguém segura esse exército, né? Vai ajudar muito, 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 né? Com legitimidade, né? É muito tocante, né? Muito tocante. Nossa, gente, olha, eu estou muito grata pela oportunidade hoje da gente ter conversado aqui, de ter tido a participação de todos vocês, tanto no Instagram quanto aqui, pelo Zoom. Quero agradecer muito mesmo de coração ao Fernando, principalmente, à Tânia, né, que me acolheram também na ONG como mais um bracinho lá, né, no momento que eu estava buscando mesmo um caminho para seguir, né? E obrigada, Patrícia, tá? Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente e que a gente possa continuar essas conversas, né, em outras oportunidades, que o Setembro Amarelo não seja só em setembro, né? E fica aqui mais uma vez um lembrete para vocês, tanto em relação à Unimed, aos nossos clientes da Unimed, que existe o apoio todo psicológico no NAIS, no Núcleo de Atenção Integral à Saúde, como através da ONG Espaço Ser, Casa Mateus Campos, em São Paulo, de forma online, também consegue ajudar as pessoas. Então, o site está aí na tela para vocês verem. Aliás, aqui no Zoom vocês não estão vendo, então eu vou falar, www.espaçoser.org.br. Estão no Instagram também, é só pesquisar que vocês vão achar, tá bom? E, mais uma vez, então, muito obrigada e até a próxima. Gratidão, pessoal. Muito obrigada. E espero, como a Mônica disse, que a gente possa se rever em outros momentos, tá, Fernando e todos aqui. Muito obrigada.